Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 4 e 5. Os clãs dos levitas. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu. Cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança. E porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição, da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura, azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpuro, azul celeste, e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário. Depositá-los sobre um pano de púrpura, azul celeste, e os recobrirão com uma coberta de couro fino, e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpuro roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino, em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos estiverem terminando de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua, e do óleo especial da unção. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e tudo que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para seu serviço e seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Os Gersonitas. Yahvé falou a Moisés e disse: faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de servir no exército, e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com sua taxa, a coberta de peles finas que a recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis, expressamente, o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas da tenda do encontro. Seu trabalho estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Os Meraritas. Farás o recenseamento dos filhos de Merari, por clãs e segundo as casas patriarcais.
Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar, e que farão o trabalho da tenda do encontro. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro: carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas. E para todo o seu serviço na tenda do encontro, contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e grupos familiares. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para fazer o serviço militar encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se em seus clãs, 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro, e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se 2.630 homens recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, capazes de servir no exército e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se, segundo os seus clãs, 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro. Somaram 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Yahvé, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados, exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A expulsão das pessoas impuras. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento, no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas. Puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. A restituição. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação por meio do qual o sacerdote realizará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem, aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. A oferta pelo ciúme. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, se há alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e portanto, ela não foi apanhada no ato.
Contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher que está contaminada, ou ainda, se esse espírito de ciúme, vindo sobre ele, o tornar desconfiado de sua esposa, que está, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará diante de Yahvé. Em seguida tomará água em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, o espargirá sobre a água. E apresentará a mulher perante o Senhor, soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade de teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel enquanto compromissada pelo casamento com teu marido e que te contaminaste por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará, neste momento, a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo, que Yahvé te faça, no meio do teu povo, objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga enche, que a tua coxa descaia e jamais possas ter filhos. Que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche, e a mulher responderá, Amém, assim seja. Em seguida o sacerdote escreverá essas imprecações em um documento e as lavará com as águas amargas. E fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição, essas águas entrarão em seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote, então, tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal, pelo ciúme causado, e a moverá ritualmente diante de Yahvé, e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação por conta do ciúme, como oferta memorial e a queimará sobre o altar, depois disso fará a mulher beber dessas águas. E ao fazê-la beber as águas, se de fato ela se tornou impura enganando a seu marido, então as águas de maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento, seu ventre inchará, seu sexo murchará e ela servirá para seu povo de exemplo nas maldições. Se, ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido, e se torna impura ao cometer adultério. Ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua esposa. O sacerdote a colocará diante de Yahvé e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Marcos 12 versículos 28 a 44. O principal dos mandamentos. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus, e, a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Cristo é o Senhor de Davi. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo, quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou:
O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível, então, ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. Jesus condena os escribas. E continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas. Pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas, e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. A valiosa oferta da viúva pobre. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto, todos eles ofertaram do que lhe sobrava, aquela senhora, entretanto, da sua penúria deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Salmos 48. A cidade de Deus o louva. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus. Seu santo monte, belo e altaneiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem, do lado norte, a cidade do grande rei. Em seus palácios, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por esse motivo, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade. Contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no momento do parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus, Deus a preserva inabalável para sempre. No meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está repleta de justiça. Rejubile-se o monte Sião, exultem as cidades de Judá, por causa de todos os teus santos julgamentos. Desfilai em torno de Sião, contai-lhe as torres. Apreciai suas fortificações, contemplai seus palácios para anunciar a geração vindoura. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Provérbios 10 versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam.